países, 2 da Zona Sul. Vamos lá. Pode ser um moço, uma moça, 2 moços. Não, para. Não dá. Voluntários, olha lá, veio o jovem aqui, já veio 2 da Zona Sul. Pedrão, beleza, BD Marcão. Como é que você chama mesmo, meu jovem? Como é que você chama? João. O João, Tatá, Marcão. Tira 2, 1. E Pedro Alex. Tira 2, 1. Quero ver quem sai primeiro, vai. Vamos lá, pega um valeu. O Pedro está no outro fuso horário. 2, 1. Pedrão, fica aqui, fica de fora, sobe lá. Fala alguma coisa da sua vida. Alô, galera da rádio. Olha, vem 3 voluntários aqui na frente também. Beleza, galera? Tudo bom? Galera, prazer, tudo bem? Então tá bom. Quem não me conhece, sou o Pedro. Nascido em 90, criado com pai e mãe. Não fui criado com leite com pera. Quem foi criado com leite com pera aí, velho? Levanta a mão. Leite com pera, só o Moraes? Então tá bom. Improviso. Que entre o número 1. Palmas para ele. Ah, Pedrão, você é um cara legal, você é meu amigo. Beleza. Que entre o número 2. Salva de palma. Já era. Beleza, vai. Tchau. Vai de lado, fica de lado ali. Faz esse favor. Antes de chamar o terceiro. Número 3. Palmas para ele. Vamos lá, vamos que... Esse é o João, para quem não conhece. E aí, Pedro? Você é um cara muito legal, cara. Obrigado, hein? Sou muito legal. Todo mundo sabe, sou legal pra caramba. É isso aí. Pode sentar, Pedrão. Obrigado, João. Obrigado, Marcão. Só isso. Agora, e o Tatá? O João não conhecia o Pedro, o Marcão conhecia o Pedro, cada um trouxe algo para o Pedro Alex. Eu já falei que o Pedro Alex é solteiro? Pedro Alex é solteiro. Grave isso na mente aí, ó. Pedro Alex, solteiro. E o Tatá? Amém, os caras torcem. Qual foi a grande contribuição do Tatá até esse momento? Nenhuma. Pode sentar, Tatá. Com esses 4 irmãos, eu, em menos de 5 minutos, preguei a grande mensagem dessa noite. Você não entendeu? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 18. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 18. Ô, Bruninho chegou, o Caião chegou. Eles estavam há mais de 1 hora perdidos em Ribeirão. Segundo Samuel 18, eu vou ler a partir do verso 19. Lembra?
Marcão trouxe uma mensagem para o Pedro. O João ouviu dizer algo a respeito do Pedro. E o Tatá, nada. Achou aí? Então, Ahimaás, filho de Zadok, disse: deixe-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando de seus inimigos. 2 Samuel 18, versículo 19. Sem problema. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse: deixa-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando de seus inimigos. Verso 20. Disse-lhe Joabe: não é você quem deve levar a notícia hoje. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope: vá dizer ao rei o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Todavia, Ahimaás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: não importa o que aconteça, deixe-me ir com um etíope. Joabe, porém, respondeu: por que está querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe: pois vá. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade, e quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou avisando o rei. O rei disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem aproximou-se. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vem outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: está me parecendo, pelo jeito de correr, que o da frente é Ahimaás, filho de Zadok. É um bom homem, disse o rei. Ele traz boas notícias. Então Ahimaás aproximou-se do rei e o saudou. Prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou: o jovem Absalão está bem? Ahimaás respondeu: vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: fique ali ao lado, esperando. E Ahimaás ficou esperando. Então o etíope chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos que se levantaram contra ti. E o rei perguntou ao etíope: o jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantaram para fazer-te mal, acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Senhor, nos abençoa nessa noite, que vamos refletir um pouco na Tua palavra. Que o Teu grande desafio a nós, pelo poder do Santo Espírito, tome nossas mentes, nossos corações, nossas decisões, nossa alma, e que essa simples mensagem, Pai, nunca saia da visão dessa moçada, para a glória do Teu nome. Independente do mensageiro, que o Teu recado caia em cada coração como semente boa em terra boa, para que haja frutificação para o Teu nome e glória, em nome de Jesus. Amém. Vocês entenderam a história? Vocês entenderam a história? Alguns anos Davi está sofrendo. Oh, glória a Deus. Obrigado, querido. O duro que põe água eu me empolgo. Aí que ação. É isso aí. Não, tira não, deixa aí. Davi está sofrendo na mão do seu filho Absalão há anos. Absalão se revoltou contra o seu pai, resolveu lutar contra o seu pai, dividiu o reino. Davi está com um exército menor e nesse dia Absalão morreu. Alguém tem que levar a mensagem ao rei. Joabe
general de Davi, falou: alguém precisa levar essa notícia ao rei Davi, que a guerra acabou. É uma mensagem de paz, porque o reino não vai ser mais dividido. É uma mensagem que anima o coração daquele povo. Muitos estavam divididos entre Absalão e o grande e generoso Davi. Um problema interno na família de Davi machucou muita gente, muitas famílias. A boa notícia agora é que Deus havia feito justiça. Isso está lá no verso 19. E no meio dessa história aparece um jovem dizendo: deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Quando você chega lá no verso de número 28, ele saúda o rei pergunta para ele se está tudo bem, e lá no verso 29, Ahimaás respondeu: vi que houve grande confusão, quando Joabe, o servo do rei, enviar teu servo, mas eu não sei o que aconteceu. O cara é mensageiro e não tem uma mensagem para entregar. Deu para entender? Foi o que aconteceu com o Tatá aqui hoje à noite. O Marcão trouxe uma mensagem, o João trouxe uma mensagem, mas dá para imaginar a situação? 2 saem para levar a mensagem. O segundo, que seria o primeiro, que chega depois, mas é o primeiro, a Bíblia fala, é um etíope. Todo mundo já viu corrida de São Silvestre no fim do ano no Brasil? Até hoje aquela raça está correndo. Meus ancestrais saíram correndo no tempo de Davi até hoje. Faz anos que ninguém ganha São Silvestre no Brasil. Por quê? Porque os caras foram feitos para correr, bicho. E eles correm. Aí chega um outro jovem chamado Ahimaás. Ele dá um perdido, ele vai, depois a gente vai ver, ele passa à frente do etíope, ele chega na frente do Davi, e o Davi fala: qual é a mensagem que você me traz? Eu não sei o que aconteceu. Como é que pode ser isso? Como é que pode ser alguém que foi salvo, eleito, predestinado, chamado pela graça, a ser alguém que traz uma mensagem e não tem mensagem para dar? A Bíblia faz questão de deixar a história desse moço. Toda hora ele é chamado de filho de alguém, porque ele é jovem. Para correr também tem que ser jovem. Não era um cara experiente, maduro. Mas ele era filho de alguém. Ele tinha tudo para ter uma notícia boa, uma mensagem que edifica, uma mensagem que inspira, um recado do coração de Deus, mas ele não tem. A Bíblia registra quem é esse camarada, Ahimaás. O nome dele já é um negócio complicado, porque significa meu irmão está irado. Você vai ver a história dele, ele até tem um bom currículo diante de Deus, mas ele sempre aparece como uma espécie de coadjuvante. Quando eu fui estudar e achei o nome dele, eu falei: faz todo sentido. Porque quando meu irmão está irado, ou eu me ajunto à ira dele, ou eu confronto a ira do meu irmão, ou eu saio de perto. Parece que esse rapaz é aquele camarada que está sempre perto de ver as coisas acontecerem, mas nunca se coloca. Quando Davi teve que fugir por causa da rebeldia de Absalão, ele é considerado filho de Zadok, uma família legal, uma família de sacerdotes, uma família de gente que honra a Deus. Ele foi um dos camaradas que carregava a arca, e Davi fala para eles voltarem para Jerusalém, ou seja, ele faz parte de uma família de crente. Ele faz parte de uma família de gente que serve a Deus. Seu pai é um grande conselheiro espiritual da vida de Davi. Lá no verso de número 27, diz que a hora que ele aparece correndo, a sentinela fala assim: olha, pelo jeito de correr é o Ahimaás. E o rei Davi fala: poxa, o Ahimaás, ele é um bom homem. Ele traz boas notícias. Ele é um bom estudante, ele é um bom cidadão. Ele é um bom membro da igreja. Ele não fuma escondido, ele não enche a cara escondido, ele não pega a filha de ninguém escondido. Mas esse moço não tem mensagem para dar. Esse moço não passa um recado. As pessoas ao redor dele fazem uma expectativa positiva dele. Verso 27, a segunda parte, né? Davi fala: puxa, ele é um menino bom.
Mas na hora que o pessoal precisa daquele recado da vida dele, daquele recado que sai dele com energia, com intensidade, que direciona, se a gente vai rir ou se a gente vai chorar, o que a gente vai fazer, ele simplesmente fala para o rei, não sei de nada. Eu digo isso para vocês porque se existe uma geração que se comunica e pouco diz, é essa geração de jovens. Bons moços, filhos de bons cristãos, mas com pouca mensagem a dar de vida. Às vezes, quando a gente espreme um ou outro, e com aquela expectativa de sair uma mensagem que abala, que traga riqueza, não sei, Oswaldinho, não pensei nisso ainda. O que Deus está te dizendo a respeito disso? Cara, eu já li, mas eu não sei. Eu sou meio contra. Contra o quê? Tudo isso aí, né? Só eu que já ouvi respostas assim. A Imaás representa esse tipo de gente. Que assiste algo acontecer, mas dentro de si não carrega algo que vire. Eu costumo dizer que falta sentido. Porque a palavra sentido vem dos camaradas que eu mais admiro, chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl viveu na Áustria. A Áustria foi invadida por Hitler na década de 40. Ele, um neurologista, um psiquiatra, por assim dizer. Ainda não havia estabelecimento da psiquiatria como um todo, mas já havia os primeiros estudos. E ele é levado, por ser judeu, para o campo de concentração. Ele tinha escrito uma tese de doutorado a respeito da capacidade humana de responder a certas situações. No primeiro dia que ele entra no campo de concentração, ele entra com a sua tese de doutorado toda amassada num roupão. O soldado alemão manda ele ficar nu, para ele se limpar, tomar aqueles banhos. Ele com a tese aqui, vê que outros têm suas roupas tomadas, ele amassa o rascunho do seu doutorado, entrega para um soldado alemão, pedindo que guardasse para ele, que depois ele tenta subornar o soldado alemão. Na hora que ele está tomando banho, o soldado alemão vem até ele, joga folha por folha, pisa aquela água escorrendo, e ali vai o trabalho dele dos últimos 3 anos. Viktor Frankl promete, dentro do campo de concentração, que iria sobreviver para poder reescrever a sua tese. Quando ele passa no campo de concentração, ele vê 2 tipos de gente. Ele vê alguns velhinhos que, mesmo doentes, enfraquecidos, por passar fome e tudo mais, luta cada dia. Estava com pneumonia, segurava a tosse quando passava na frente do soldado, porque aqueles velhinhos tinham a ideia de sobreviver ao campo de concentração para ajudar um filho, uma filha, um neto. Enquanto muitos jovens que não tinham um alvo, como um filho, uma filha, um neto, que escreveu uma tese, muitas vezes o Frankl disse que ele viu jovens simplesmente se jogarem nas, como é que chama a cortina? Não, nas cercas elétricas. Porque muitos daqueles jovens no campo de concentração não tinham um alvo que fosse além deles mesmos, nem mesmo pela sua sobrevivência. É onde que ele escreve um livro chamado Em Busca de Sentido. Aqui no verso de número 22, o Aimás parece um cara que tem sentido. Joabe fala para ele, não vai. Ele diz assim para Joabe, não importa o que aconteça, deixe-me ir com o etíope. Nossa, que legal! Você pensa que esse jovem impetuoso vai fazer alguma coisa, ele tem uma empolgação, ele pede para ir, mas essa empolgação não dá em nada. Ele pede, me deixa ir, eu quero ir, eu preciso ir até o rei. Eu tenho uma disposição tremenda, mas totalmente confusa, desconexa. Ele é um cara apressado, ou Aimás é um cara apressado. Tanto que você vai ver, né, que o Joabe segurou ele, o etíope foi. Aí diz o verso de número 23, que Aimás correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope.
Por quê? Porque ele achou atalhos. Ô geração para achar atalhos. Quando eu digito, eu queria que tivesse uma câmera me filmando digitando, né? Que é uma coisa linda, maravilhosa. Eu digito alguma coisa e uso o mouse. Eu digito alguma coisa e uso o mouse. Agora eu pego um jovem com menos de 30 digitando, é assim, parece uma aranha, né? É contra isso, contra aquilo. Eu falo, cara, você é uma aranha, mano. Você tem 10, 12, 14, 20 dedos. Eu digito assim, tal. Agora, quando eu leio os dois trabalhos, o meu está lá com português legal, adequado. Quando eu pego da moçada aranha, eu tive muito aluno no seminário, eu li, eu falava, cara, o que você fez? Ah, professor, o meu control, sei lá, estava com problema. Eu falava, não, isso é pressa. Isso é pressa. Pressa para tudo. Eu fico vendo aquele comercial da Claro, você vem para ser gigante, né? A gente te deu isso e você curtiu. A gente te deu isso, já viu esse comercial? E você curtiu. A gente te deu 4G e você continua. Para chegar aonde? Não sei, eu sei que eu estou elétrico. Para fazer o quê? Vamos, pastor, precisamos agitar. Para quê? Para agitar o pessoal. É o aimaas, é apressado, corre. E a mensagem que vai ser dada? Ah, eu não sei. Aí eu não sei o que a gente vai fazer. Esse moço falta essa sensibilidade, porque ele não é um camarada perseverante. Veja, ele é um camarada teimoso. Olha a sua Bíblia aí no verso de número 22. Joabe, porém, respondeu, por que você está querendo ir tanto, meu filho? Você não vai receber nenhuma recompensa pela notícia. 23. Mas ele insistiu, não importa o que aconteça, quero ir. Lá no 22 ele pediu, aqui ele fala, eu quero. Eu acho lindo quando um jovem se dispõe a fazer. É duro da gente mais velho tentar segurar um jovem. Quando um jovem põe uma coisa na cabeça, eu vou pedir para vocês fazerem um teste. Chega em casa hoje, para o papai, para a mamãe, para o tio, para quem mora com você, e pergunta, eu sou perseverante ou teimoso? E se prepare para a resposta. Porque a geração de vocês confunde uma pessoa perseverante com uma pessoa teimosa. Qual a diferença? O perseverante, ele pega algo para fazer, e quando ele não consegue de um jeito, ele tenta uma outra coisa, ele tenta um outro caminho, ele pede conselhos, ele vai construindo, ele vai retomando o seu caminho e construindo de forma diferente. E o teimoso tenta sempre do mesmo jeito. A Aimaas quer ir. E quer correr, e quer dar, e quer chegar até o rei. O Joabe, um conselheiro, o general de guerra, fala, cara, hoje não é o seu dia. Porque para dar essa notícia para o rei, precisa de sensibilidade. Para dar essa notícia para o rei, precisa de um coração mais simples. Mas ele é teimoso, ele fala, eu quero. Talvez, meu querido, você está sem mensagem para dar à sua geração, aos seus colegas de faculdade, aos seus colegas de bairro, porque a sua pressa rouba de você a sensibilidade dos perseverantes. Porque você ser alguém perseverante é você construir um valor, uma ideia, um sentimento, um conceito, e em cima dele colocar a sua vida. Por isso que muitos de vocês já começaram muitas coisas e pararam e desistiram. Não é porque você é burro, não é porque você é incapaz, não é porque Deus não te chamou, mas porque a gente sempre tenta os atalhos, digitar com menos letras, esquece esse negócio de mouse. E às vezes é importante aprender a dar 2 passos para trás, para poder, com Deus, dar 3 para frente. Eu, no ano passado, aconselhei muito um jovem pastor, muito querido, foi meu aluno no seminário, se formou. E ele estava com uma pendenga com o pastor titular da igreja. O pastor titular também, meu amigo, me ligou. Tentou falar mal do garoto para mim. Eu dei uma dura no pastor. Falei, velho, desculpa, você está errado. O menino é bom, assim, assado. Sei que precisa aprender a confiar nele. O pastor me ouviu, falou, obrigado, Oswaldo, vamos pensar isso. No outro dia o rapaz ligou, pastor Oswaldinho, estou chutando o balde. Falei, como assim, meu querido? Vou abrir minha igreja. Falei, não, meu anjo, não abre não, não abre não. Já tem muita igreja aí na sua cidade, tal.
anda com o pastor X aí, ele vai te entender. Não dá, pastor, não dá. Ó, não aguento mais, eu quero. Semana passada ele me ligou. Saldinho, cara, arranja horário para mim aí na sua agenda. Eu falei, você está com a sua igreja? Tô. Está valendo a pena? Mais ou menos. Eu fiquei com o coração muito condoído, empático. Porque assim muita gente já trocou de curso na faculdade, assim muita gente já escreveu no curso errado, assim muita gente já começou namoro, assim muita gente já terminou namoro. Porque a hora que eu quero, ninguém me segura. Só que isso não forma uma mensagem valorosa, profunda, perseverante no seu coração. Isso faz você, na hora de ter que entregar uma mensagem, em vez de entregar uma mensagem, entregar uma mentira. Olha o que diz o verso 29. O rei perguntou, Absalão, o jovem, está bem? Ahimaás respondeu, vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. Ele não sabia o que aconteceu? Sim ou não, moçada? Sabia. Por que ele mentiu? Por que ele mentiu? Eu confesso a vocês que eu torci pelo pecado do Tatá agora à noite. Porque ali atrás eu combinei, Tatá, você não fala nada, Tatá, você não fala nada, você não fala nada. Quando o Pedro fez assim, pôs o microfone na mão do Tatá, eu falei, agora ele não vai resistir, ele vai falar alguma coisa. Porque às vezes na vida é a gente assim, quando a gente não tem a grande mensagem a ser entregue, o que a gente faz? Inventa uma. O camarada aqui deu uma de João sem braço fácil. Não sei o que aconteceu. Lógico que ele sabia. Ele já tinha até festejado a morte do Absalão. Ele achou que ele ia ganhar alguma coisa do rei, mesmo Joabe tendo falado que ele não ia ganhar nada. Por que ele não fala a verdade? Porque ele não tinha o coração sintonizado no momento. Ele estava com pressa de correr, ele estava com pressa de fazer acontecer, ele estava com pressa de se mostrar um bom corredor, ele estava com pressa de se mostrar alguém que podia fazer algo. Mas olha para mim, não tinha no coração dele a reverência necessária para entregar aquela mensagem de que o filho do rei havia morrido. Não é uma mensagem fácil de entregar. Talvez, eu vou dizer isso com toda sinceridade, muitos de vocês têm uma mensagem difícil de entregar onde vocês vivem para as pessoas que estão ao seu redor. Falar de pureza sexual no mundo liberal não é uma mensagem fácil de entregar. Falar de submissão aos pais, num mundo que cada um faz o que quer. Falar de submissão à igreja, num mundo onde as instituições estão aparentemente falidas, não é uma mensagem fácil de se entregar. Principalmente de se viver. Ahimaás não consegue chorar a morte de Absalão. Por isso ele não consegue dizer para o rei, o teu filho morreu. Ele é apressado, mas essa pressa dele o tornou alguém insensível. Eu poderia dizer que tornou ele alguém inconveniente. Assim como tem muito crente inconveniente no mundo. Eu estava compartilhando, não lembro se foi com o Lincoln, com alguém, semana retrasada, após aquele terrorista ter feito aquele terror todo na boate em Miami, numa igreja batista, da Convenção Batista do Sul, lá na Flórida, chegou de púlpito e disse com todas as letras que o terrorista tinha feito um serviço mal feito, porque ele só matou alguns e devia ter matado todos. E que todos, então, os terroristas e o pessoal que estava na boate, estavam todos naquele momento queimando no inferno. Eu vou dizer para vocês, precisa dizer isso? Isso é mensagem de Deus que se entregue? Nós não estamos falando dos pentecostais doidinhos, não. Nós estamos falando de gente que estudou teologia. Estamos falando de gente batista do Sul. Mas que se arvora o direito
de entregar uma mensagem distorcida em nome de Deus. Se arvora no direito de entregar uma mensagem que gera peso, é inconveniente, não tem reverência à vida. Entrega uma mensagem sem conteúdo por falta de temor a Deus. É esperado o mínimo de responsabilidade de quem abraçou a mensagem de Deus. Mas, infelizmente, eu vejo gente nas redes sociais, todas elas, na rádio, na TV, gente que devia, como povo de Deus, entregar uma mensagem com a vida, com o coração, com reverência, com sensibilidade, com esperança, com amor, entregar uma mensagem vergonhosa, como Aimás. A resposta de Davi a esse moço também não foi uma resposta fácil. O verso de número 30, preste atenção nisso, tem uns detalhes da Bíblia que a gente não pode perder. O rei disse: fique ali ao lado, esperando. E Aimás ficou esperando. Eu ia deixar o Tatá aqui em pé o tempo todo, mas ia judiar dele. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia não cita com mais nenhum destaque a vida desse moço. Ele simplesmente ficou de lado. Porque quem não tem uma mensagem a entregar, vai ficar de lado. E ele não tem uma mensagem para integrar, porque a vida dele não se integra à missão que Deus chamou para ele viver. Ele não vive a mensagem, ele não vive a missão. Vai dizer do quê? Vai falar do quê? Não tem. E vida sempre deve se integrar à missão. Eu fico perguntando, quantas pessoas estão perdendo a missão de vida porque simplesmente aprenderam a ficar de lado. E eu vou dizer para vocês, gente muito melhor, com uma história muito melhor de vida do que a minha. Gente que vem de um lar cristão muito melhor do que o lar não cristão que eu vim. Gente que foi tratada com graça e misericórdia por Deus e acabou ficando de lado porque não tem nada a dizer, nada a contribuir, nada a inspirar, nada a desafiar. Eles talvez estejam aqui, observando o que alguns estão fazendo, mas não tem algo para dar. Eu me lembro nessa hora do profeta Jonas. Jonas foi até Nínive porque Deus mandou. Ele não queria ir. Fugiu, Deus foi lá, buscou ele de volta. Aí ele prega para Nínive, e Nínive se arrepende. E ele fica revoltado, porque os caras se arrependem, e em vez de festejar, viver aquele momento de conversão da cidade, diz a Bíblia que ele vai para o leste de Nínive e fica lá sentado. Eu fico pensando, às vezes Deus está agindo na igreja, na comunidade, Deus começou a fazer algo no meio dos jovens, Deus começou a provocar o pastor, é hora da gente se engajar com a vida na missão para ter a nossa mensagem a entregar, mas a gente fica de lado, só olhando. Jonas estava assim. Não está entendendo a vida do outro, não está entendendo sua vida. E aí começa só a assistir a coisa. A vida só tem razão se houver uma missão. A vida só tem sentido, moçada, se tiver uma mensagem a ser entregue dentro dessa missão. A gente não sabe o que vai acontecer quando Deus nos desafia a levar a mensagem. Mas com certeza a vida vai ser cheia de experiências incríveis. Quando a gente se levanta para dizer: Deus, eu quero que a minha vida entregue uma mensagem para quem precisar ouvir. Alguns anos atrás, na nossa juventude, o meu querido filho Gil foi embora para estudar, ficou para o lado da Austrália. E eu me lembro da mensagem que esse moço pregou para a nossa juventude naquele dia de despedida. O Gil era formado em música, formado em música pela USP. E o Gil falou com todas as letras. E eu não esperava que ele falasse isso. Ele falou assim: olha, eu estou indo, eu não sei o que vai acontecer, mas por onde eu for, eu quero que as pessoas saibam que Deus levanta gente que se acha sem nenhum valor, porque Deus levantou minha vida. Isso já faz 5 para 6 anos que o Gil foi embora. E quando a gente fala do Gil, vem essa mensagem que ele ia levar embora com ele, mas ele deixou para trás.
Quando você sair daqui de Ribeirão, for para outro canto, qual é a mensagem que os seus amigos vão dizer que você deixou? Eu já tive que falar em enterro de jovens. E desculpa o termo, é uma merda. É o último lugar que eu gosto de pregar. Enterro de jovem. Quando é enterro de idoso, você conta aquela história de vida maravilhosa, incrível, fantástica, abençoada, testemunho, fruto. O pessoal chora, vibra, sai na nuvem, quer morrer todo mundo. Porque eu falo do céu, da glória, que Jesus vai compensar aquele servo. Quando morre uma criança, eu chego bambu na igreja, eu falo, olha... Agora, e quando morre jovem? Alguém que tinha tudo para trazer uma mensagem de vida. A única coisa que eu consigo pregar em enterro de jovem, graças a Deus, faz tempo que eu não preciso, é dizer, a vida não acaba aqui. Porque o que eu vou dizer para um pai que está enterrando um moço de 25, 26, 28 anos? Que morre, ora por acidente de moto, ora por droga, ora por bagunça. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, em 1994, vinha um ônibus de Rio Claro para Piracicaba, e igualzinho aconteceu agora em Mogi, aconteceu aqui na rodovia do Açúcar. Morreram 16 universitários. Foi um choque na universidade. Quando mostrou todo esse negócio com a moçada, e eu era bicho, a gente tinha 3 meses de faculdade, nem sabia direito de que cidade vinha o pessoal. Entraram na minha sala perguntando, tem alguém de Rio Claro aqui? Tem, veio todo mundo de Rio Claro, veio e tal. E eu me lembro que eu estava nos meus primeiros dias de faculdade e eu falei, Deus, e se fosse o ônibus da minha cidade? Qual é a mensagem que eu deixei? Eu nem conhecia as pessoas na minha sala para pregar. Então eu falei, eu nem conheço, que mensagem a minha vida nesses 3 meses teria dito para essas pessoas? Você tem uma mensagem a dar, jovem. Com a sua história de vida, com o que Deus já fez na sua família, com o que Deus tem feito em Cristo Jesus em você, com o que Deus já mudou em você, com o que Deus está trabalhando em você. Eu tenho uma mensagem a dar para vocês hoje à noite, muito simples. Deus não brinca com a vida de ninguém. Vale a pena levar Deus a sério. Vale a pena você dobrar seu joelho e falar, Deus, eu quero entregar a minha mensagem de vida. Eu não posso morrer como Aimás, como alguém que ficou de lado. Hoje à tarde eu tive o privilégio de ouvir uma mãe orando por um filho. E as orações de mães por filhos são coisa assim, terrível. Quando uma mãe ora em voz alta por um filho velho, o Espírito Santo mexe nessa mulher. E quando eu vi essa mulher orando hoje à tarde, eu falava, Deus, o Senhor está aqui. Porque uma mãe é capaz de orar pelo filho tudo que ela pode para se doar por esse filho. Absalão não valia nada. Pensa num filho enrolado. Era o filho de Davi. E Davi olha e fala, ai meu filho, como eu queria que fosse eu. Eu fico pensando, Deus, um dia o Senhor pode me levar, Jesus voltar, ou eu ir antes, mas me ajuda a transmitir a minha mensagem de vida. Ribeirão Preto precisa de uma juventude que diga a sua mensagem. Não essa mensagem que a gente ouve só dentro do templo, essa já tem bastante gente para dizer, mas dizer lá fora que Deus não brinca com a vida de ninguém, que vale a pena levar Deus a sério, que Deus é amoroso demais, que Deus é misericordioso demais, que Deus levanta a vida de gente que acha que não vale nada. Eu confesso, para a minha geração, eu já disse, vocês precisam dizer para a geração de vocês. Eu quero convidar você a ficar em pé, eu quero orar por você. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo. Porque esses moços estão aqui hoje à noite, não por minha causa ou por causa dos amigos da outra igreja, mas eu tenho certeza que essa moçada tem feito uma escolha de vida, que é ter o Senhor dirigindo seus passos, que é ter o Senhor dirigindo suas histórias. Mas, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, hoje à noite, não deixa essa moçada ficar correndo sem sentido, Senhor.
Não deixa essa moçada acelerar na vida com pressa, com neura, e ter tão pouco a dizer, Senhor. Não deixa essa moçada que tem tantas oportunidades como nenhuma outra geração teve, simplesmente ficar de lado assistindo o que aconteceu, ou pior ainda, perder o seu nome na história. Nossa cidade precisa dessa moçada, Senhor, carregando uma mensagem louca, radical, desafiadora, inspiradora, cheia de esperança, cheia de temor, cheia de misericórdia, cheia de graça. Levanta essa moçada, meu Pai. Eu já estou cansado de correr, outros estão cansados de correr, e quando eu olho para eles, eu vejo vigor, Senhor. Quando eu olho para eles, eu vejo ânimo, Senhor. Quando eu olho para eles, eu vejo cor, eu vejo saúde, eu vejo criatividade, eu vejo tanta coisa bonita, Pai. Mas não deixa isso morrer com eles, em nome de Jesus Cristo. Não deixa uma riqueza, uma beleza, uma criatividade, uma musicalidade, uma comunicação fácil, gostosa, Senhor. Não deixa isso ir embora de toda uma geração que está lá fora, confusa, perdida, enquanto a mensagem está na vida deles, Senhor. Traz reverência a esses corações, traz prudência, traz zelo, traz santidade, traz quebrantamento, para que o vigor, a firmeza, a alegria de correr pelo Senhor tome a mente, tome sentido na vida deles. Porque o Senhor não brinca com a vida de ninguém. E quando o Senhor levanta moços e moças, o Senhor faz de maneira linda, bonita, renovada, criativa. Dá a eles a prudência, a sensibilidade, para a honra, para a glória e louvor do nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bom, gente. Bom, primeiro agradecer vocês que